Damos início ao primeiro simpósio de avaliação imobiliária promovido pelo Cresce São Paulo. Solicitamos a gentileza de desligarem os aparelhos celulares e deixarem as perguntas para o final de todas as apresentações. Para a condução dos trabalhos, convido o senhor presidente, Dr. José Augusto Viana Neto, presidente do Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Estado de São Paulo. Para a composição da mesa como expositor, Dr. Nilson Ribeiro Araújo, conselheiro do Conselho Federal de Corretores de Imóveis, representante do Cresce Bahia. Como tema, Dr. Nilson abordará o tema como é ou como funciona o mercado de avaliações. Convido o senhor Gilberto Yukihari Yogi, vice-presidente do Cresce São Paulo. O senhor Gilberto abordará o tema em que consiste e qual a importância do CNAE para os profissionais e para o mercado. Convido, com uma salva de palmas, o Dr. Luiz Fernando Pinto Barcelos, vice-presidente de avaliações imobiliárias do Conselho Federal de Corretores de Imóveis, representante do Cresce Mato Grosso. O Dr. Luiz abordará como tema: existe diferença entre avaliação do engenheiro e do corretor? Convido o Dr. Frederico Mendonça, conselheiro federal do Conselho Federal de Corretores de Imóveis, representando o Cresce Pernambuco. Dr. Frederico abordará o tema: que conselhos podemos dar ao corretor que pretenda trabalhar no segmento das avaliações? Registro ainda a presença do presidente do Cresce Espírito Santo e conselheiro federal, Dr. Aurélio Capua Dalla Piccola. Uma salva de palmas. Neste momento, passo a palavra ao senhor presidente José Augusto Viana Neto para a abertura oficial. Bem, bom dia a todos. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Bom dia aos nossos colegas que estão acompanhando pela TV Cresce aí em todo o Brasil. Estamos com uma audiência boa. Estava analisando lá a estatística, está excelente. Tem gente do Brasil inteiro ligado aqui para aproveitar esse bom momento. Eu quero agradecer, em primeiro lugar, ao Barcelos, que é o vice-presidente de avaliações do Conselho Federal de Corretores de Imóveis, colega a quem devemos boa parte do avanço que conseguimos conquistar nesses últimos anos. E graças ao trabalho que ele tem feito, a dedicação e o seu conhecimento, a sua experiência, tem permitido esses grandes avanços, porque o COFES, evidentemente, que é o órgão que faz a regulamentação das atividades, precisa de colegas com conhecimento e capacidade para desenvolvimento desses projetos. E o assessoramento ao presidente João Teodoro, presidente do COFES, que foi o responsável pela idealização do projeto do Cadastro Nacional de Avaliadores Imobiliários, teve aí a colaboração direta e expressa do Barcelos, que pôde transformar tudo isso em realidade. Eu quero também cumprimentar o Gilberto Yogi, que é o diretor do Cresce, o nosso vice-presidente, que é o que cuida do setor de avaliação, coordena os trabalhos de avaliação voluntárias que vem sendo feita aí aos órgãos públicos. Ele é que convida os colegas para fazer a participação, tem feito as palestras, portanto, e trabalhou também na implantação do PROES, né, o Programa de Educação Continuada do Corretor de Imóveis. Portanto, também um dos grandes entendedores da matéria. O Nilson Araújo, colega da Bahia, conselheiro federal, também palestrante, já escreveu livros, colega que tem larga experiência na atividade e faz palestras pelo Brasil todo, é também um dos profundos conhecedores. E o Frederico Mendonça, que também tem feito palestras, inclusive no exterior, a respeito de avaliações imobiliárias aqui no Brasil, e tem livros já publicados, algumas edições,
portanto, também um colega altamente capacitado, gabaritado, para falar acerca do assunto. Esses serão os nossos expositores. E os nossos debatedores, nós estamos aqui com a presença da conselheira Rosângela Martinelli, que é a coordenadora do curso do Programa de Educação Continuada do Corretor de Imóveis, ela que coordena esse programa. Também uma pessoa que tem feito avaliações, conhece bastante. A Regina Bosnello, nossa conselheira, que também é professora do PROES, de larga experiência, de profundo entendimento. O Souza, que é o professor de avaliação do PROES, que também tem desenvolvido um grande trabalho. E o Wagner Artuso, que é também um conselheiro do Cresce e que tem se dedicado a inúmeros trabalhos de avaliações altamente relevantes e digo até com muito sacrifício, com muita dedicação, como assim num sacerdócio, até porque ele fez a avaliação do estádio do Corinthians, né? Então, veja, precisa que o colega tenha uma dedicação tremenda. Então, se os corintianos sabem o que tem, agradece a ele aqui. Olha aí. Você viu, tem 4 corintianos aqui dentro do auditório. E dos diretores do Cresce encontra-se presente o Arthur Boyajan, que dentro da diretoria que tem dado esse respaldo grande para que todos esses projetos tenham sido encaminhados. Tem o nosso conselheiro Gerisvaldo, que tem também sido de uma dedicação fora do comum, feita aí as avaliações para o Tribunal de Justiça do Estado, o Wilson de Freitas, nosso colega, e outros tantos que estão aí nos prestigiando e acompanhando esse momento de uma evolução tremenda da participação do corretor de imóveis nesse mercado da avaliação. E contamos ainda com a grata satisfação da presença do Aurélio Dalla Piccola, que é o presidente do Cresce do Espírito Santo, e que já estamos acertando para ele vir aqui fazer uma aula magna a respeito de Laudêmio, que ele é que trabalhou em Brasília para algumas conquistas que atingimos recentemente, graças ao trabalho que ele tem desenvolvido a nível nacional, dentro da Câmara dos Deputados, do Congresso Nacional. E ele aceitou e estará conosco aqui, num futuro próximo, falando a respeito desse tema. E quero também dizer a todos aqueles que nos assistem pela TV Cresce e que ainda não estão a par, o motivo desse nosso encontro qual é? Explorar com maior profundidade o mercado de avaliações, tecnicamente, pelos maiores especialistas que temos no Brasil, com certeza. E o Cresce irá formar um grupo de trabalho somente de corretores de imóveis avaliadores, para que a gente possa mensalmente reunir em cada uma das nossas delegacias os colegas que são inscritos no CNAE e que se dispuserem a desenvolver esse trabalho voluntário, sempre no sentido de explorar e desenvolver as melhores técnicas para que os nossos documentos de avaliação sejam os mais respeitados possíveis dentro do mercado, para que o corretor efetivamente se consolide no mercado de trabalho como o profissional adequado a desenvolver esse tipo de trabalho, tanto no âmbito da justiça, quanto também no âmbito do mercado privado. E esse grupo de corretores avaliadores, que nós já estamos trabalhando na sua criação já há muito tempo, agora fizemos aí, parece que 3 ou 4 reuniões, convidando os colegas para virem participar. Vamos ter uma reunião mais agora de alguns dias, todos serão avisados através de internet e vai ser aberto também pela TV Cresce para todos aqueles inscritos no CNAE que queiram participar, possam entender qual será o objetivo e o funcionamento desse grupo de trabalho, para que a gente tenha aqui dentro do Cresce um colegiado de especialistas altamente capacitados que possam ficar à disposição da administração pública de todo o Brasil para trabalhar na avaliação de interesse público desses imóveis que têm interesse público. O conselheiro Adalberto também está aqui presente. Obrigado pela presença, Adalberto. Mas, então, esse é o objetivo. Eu vou
passar a palavra para... Vocês definiram a apresentação, primeiro, segundo, terceiro? O Barcelos vai começar. Então eu vou passar a palavra para o Barcelos, ele vai fazer uma exposição. Aí em seguida, de acordo com o que vocês combinaram, vamos passar a palavra para o segundo expositor. Quando terminar as exposições, e cada exposição terá duração de 15 minutos, terminadas as exposições, cada um dos debatedores disporão de 3 minutos para tecer considerações, formular perguntas se assim o desejarem, e encerrada esta participação dos debatedores, chegando e-mails ou tendo alguma indagação aqui no auditório, será aberta então a pergunta. A única coisa que eu peço é que ninguém faça pergunta que não seja no microfone, porque está sendo transmitido ao vivo, e se alguém falar fora do microfone, quem está assistindo não vai ouvir, então vai perder a oportunidade, tá bom? E bom dia aos companheiros que nos honram com as suas presenças, aqueles que à distância nos acompanham. Eu não combinei nada com o Ioki, com Gilberto, exceto os temas que abordaríamos. Então, seguindo a sua máxima, gente, quem tem conhecimento tem poder. O Gilberto falou agora em conhecimento. Gente, quem tem conhecimento tem poder. Grandes mazelas no nosso segmento imobiliário hoje, eu atribuo a nós mesmos, corretores de imóveis, que por falta de conhecimento perdem oportunidades. Vejam vocês, 1962, 2006, 2016. Há 54 anos que nós padecemos de ignorância, desconhecimento. Como abriu aqui brilhantemente o nosso dia, o companheiro Viana, fez referência a Barcelos, que teve uma contribuição indiscutível. E a partir de 2006, nós tivemos um parâmetro a ser observado. E que muitos colegas nossos inobservam, continuam na sombra do desconhecimento, pois da ignorância. Em 1962, fora promulgada a nossa legislação, a Lei 6.530. Desde 1962, que nós temos na nossa legislação, Gilberto, o artigo 3º. O corretor de imóveis pode opinar acerca de comercialização imobiliária. Pasmem vocês, a Lei 1594, em seu artigo 7º, é a lei que regulamenta a atividade dos engenheiros e arquitetos. Ela fora promulgada depois da nossa. Só que em seu artigo 7º está claro, é a atividade do engenheiro ou arquiteto periciar, vistoriar, avaliar imóvel. Ao passo que a nossa legislação preceitua ou preconiza, nós podemos opinar. Gente, quem tem conhecimento tem poder. É uma questão meramente de semântica. Quando um engenheiro, arquiteto ou outro profissional é contratado para proceder a uma avaliação, em geral, o objetivo maior é a determinação de um possível valor para a comercialização daquele bem. Quando um corretor de imóveis é contratado para opinar acerca de uma comercialização imobiliária, o objetivo não é outro senão saber o possível valor de comercialização daquele bem. E quem é que detém conhecimento, quem é que vivencia o mercado no dia a dia? O corretor de imóveis. Outros profissionais, quando proferem ao trabalho, ao mistério de avaliação, normalmente depende do corretor de imóveis para a consecução do seu trabalho. E o corretor, por desconhecimento, muitas vezes não se valoriza. Então, em 2006, pegando aqui o gancho do Barcelos, o Conselho Federal de Corretores de Imóveis regrou procedimentos em avaliação. Companheiros,
O Gilberto colocou aqui, eu já vivenciei um caso. Um colega nosso, contratado para proceder a uma avaliação, equivocadamente, porque não estava como perito do juízo, que é uma condição dele formatar o seu trabalho como laudo, e muitos corretores se equivocam porque fora desta seara fazem laudo de maneira equivocada, e aí intitulou: laudo de avaliação. Prezado senhor fulano, me dirigi ao endereço indicado e lá, visitando o imóvel, constatei que o mesmo vale X para a venda ou X para o aluguel. Gente, é no mínimo uma desatenção na elaboração de um trabalho com esta característica. Então, a partir de 2006, através da resolução inicialmente a 957, precedida pela 1066, nós temos uma resolução que nos compele a observarmos 13 itens e subitens. Portanto, hoje, um trabalho elaborado por um corretor de imóveis avaliador, ele tem substrato, senhores. Normalmente, um trabalho desse, ao ser concluído, tem, em média, 30, 40 ou mais laudas, observando-se exatamente estes itens e subitens. Então, o nosso momento hoje, graças a Deus, é outro. E eu, nas nossas exposições em palestras, em sala de aula, que eu também leciono, eu sempre oriento aos meus colegas: quem tem conhecimento tem poder, portanto, aplique-o. Corretor de imóveis é um profissional liberal, senhores. Então, tudo no nosso segmento está adstrito à postura do profissional. Temos que rever uma série de conceitos. Profissional liberal, sempre de nível universitário ou técnico, registrado em uma ordem ou conselho profissional, é o único que pode exercer determinada atividade, o que o deixa com responsabilidade maior pelo produto do seu trabalho. Médicos, advogados, corretores de imóveis. Senhores, somos corretores de imóveis. Normalmente, quando eu transijo com o meu cliente, quer seja para uma avaliação, quer seja para uma intermediação de uma venda ou de um aluguel, eu normalmente discuto os meus honorários. Eu aboli do meu vocabulário comissão, porque você, sem perceber, se impõe num outro nível. E aí nós administramos, nesse momento, aquele problema do cidadão quando tem que preencher um cheque de 40, 50 mil, e que o profissional não tem essa postura. Diz, pô, pagar 10 mil reais para o cara avaliar um imóvel meu? Gente, é uma questão de postura. Somos profissionais liberais, pois. Então, na qualidade de profissionais liberais, nós somos prestadores de serviços. Gilberto, Frederico, Barcelos, Viana. Gente, no momento em que o cliente nos procura para avaliar um imóvel, que é o primeiro passo numa transação imobiliária, temos que estar atentos a esta particularidade, qual seja, eu sou um prestador de serviços. Então, neste momento que eu sou contactado para avaliar uma propriedade, eu estarei prestando um serviço para avaliar o bem. E isto tem um valor, isto tem um custo para o contratante. O Gilberto falou aqui em R$600, isso oscila de região para região. Eu me valho muito, Viana, da tabela daqui do CRES de São Paulo, nas nossas exposições, que estabelece honorários significativos, quer seja para locação, quer seja para venda. Então, gente, não é simplesmente o cidadão chegar lá e fazer avaliação, prestando um serviço sem observar a sua condição de prestador de serviço. Cristóvão Colombo, ao pretender descobrir a América, fora questionado: qual o seu projeto para descobrir a América? Ele: fácil, vou te responder. Está aqui um ovo de galinha, ponham fixo sobre essa base
que eu te comento. Tentou, não conseguiu, se deu por vencido, Cristóvão quebrou, colocou. Ah, mas assim é fácil, eu também faço. E por que não o fez? Então vou dar uma dica aqui para os meus colegas do Brasil. Se posicionem como Colombo. Tipo, é fácil? Faça. O que é que eu adoto nas minhas contratações? Ok, para avaliar este bem, eu vou estabelecer aqui os meus honorários. Você vai me cobrar para fazer uma avaliação? Mas eu vou lhe dar o imóvel para o senhor vender? Começamos a nos entender. Eu não tinha essa informação. O senhor me contratou inicialmente para avaliar. Já que o senhor me adianta este pormenor, façamos o seguinte. Lá na Bahia, antes de alterarem a tabela atual, era previsível cobrar-se até 1% do valor do bem avaliado. Então, eu já mentalizo 1%. O corretor, quando ele chega, ele já tem uma ideia exata do possível valor. 200 mil, 2 mil. Façamos o seguinte, são 2 prestações de serviço. Eu vou elaborar a avaliação, o senhor vai me pagar. E no momento da intermediação concluída, o senhor deduz o que já me pagou, ou seja, eu terei realizado a avaliação a título de cortesia. Mas, gente, não realizem a prestação de serviço na promessa de receber no segundo momento, porque dá dor de barriga, dá ninja, o cidadão some, você não vê mais depois que presta o seu serviço e você trabalhou graciosamente. Então, ovo de Colombo, é fácil? Façam assim. Tenho feito e tem dado certo. Tática para superar a resistência de pagamento de honorários. Eu me antecipei em função do tempo escasso que nós temos, em função de um conjunto que se tornará não escasso, mas rico, né? Uma informação suplementa a outra. Então, a tática é essa, companheiros. Tratem primeiro dos honorários avaliatórios. Num segundo plano, vocês, então, estabeleçam, sempre observando a tabela estabelecida. E mais, corretor de imóveis, acabou o corretor de imóveis avaliador na Bahia. Corretor de imóveis na Bahia. Hoje, o corretor de imóveis é para o planeta Terra. Hoje, com os meios de comunicação que nós dispomos, amigos, quantos clientes nós recepcionamos na nossa base, advindos de outras? E que, às vezes, para realizar um negócio, dependem da consecução de uma outra transação fora daquele estado, que é o seu. Se comprometam. Eu vejo aqui o que o Viana preconiza, parceria. Gente, o momento hoje é muito rico. Crise, hein, Gilberto? Quem tem conhecimento tem poder. Situações corriqueiras que ensejam a indispensabilidade do corretor de imóveis avaliador. Tive uma magnífica notícia ontem aqui com o Viana, num breve encontro. Tribunal de Justiça do Estado. Inicialmente, o CRES, a Autarquia Pública Federal, estará dando apoio a uma outra instituição de poder, inicialmente, aparentemente, sem remuneração, mas o fim justifica. Ato contínuo, os reflexos desta nossa disponibilidade em auxiliar o Tribunal de Justiça, isso vai nos consolidar enquanto profissionais operadores do segmento imobiliário. Gente, empresas de derivados da indústria do petróleo. Para um empresário ostentar aquela marca ali, é necessário uma caução. E esta caução, eles só aceitam mediante um bem imóvel. E quando este bem imóvel é apresentado, esta empresa contrata um avaliador. E sabemos de um banco de avaliadores, corretores de imóveis que já prestam serviços a estas multinacionais. Estas, senhores, eram as nossas breves considerações.
a formiguinha toca a gente aqui, a gente com vontade de falar, mas nós temos uma programação. Um abraço a todos os que nos ouvem e aqueles que nos ouvem à distância. Nós temos aqui inúmeras perguntas que já nos chegam pela internet e que estão sendo distribuídas aqui para que eles tenham conhecimento. Em seguida, a gente passa a leitura. Quero dizer que todos aqueles que formularam perguntas através da internet terão a resposta e já vamos passar a palavra. Quero apenas aqui para conhecimento de todos, nós temos lá no auditório em Belém do Pará, tem lá cerca de 200 colegas, é isso, né? E no Piauí temos lá um auditório com 90 colegas e estamos com uma audiência acima de 500 pessoas assistindo pela TV Cresce. Aqui no estado de São Paulo foram codificadas 100 cidades que estão linkadas na TV Cresce. E fora do estado de São Paulo nós temos Manaus, Salvador, Santo Amaro, lá na Bahia, Fortaleza, Guarapari, Espírito Santo, Vila Velha, Goiânia, Campo Grande, Belo Horizonte, Belém, Ananindeua, Castanhal, também no Pará, Xinguara, no Pará, Santarém, Pará, João Pessoa, Itabaiana, na Paraíba, Curitiba, Paulista, em Pernambuco, Recife, Teresina, Piauí, Rio de Janeiro, Natal, Montenegro, no Rio Grande do Sul, Porto Alegre e Caxias do Sul, também no Rio Grande do Sul. Então, realmente chamou atenção, né? O pessoal está dando audiência. Bem, nós vamos então agora passar a palavra. São 3 minutos para cada um dos debatedores. Eu vou passar, no primeiro momento, para a Rosângela. E, por gentileza, você dirija alguns dos debatedores a pergunta que você quer que seja respondida. Por gentileza. O microfone para a Rosângela. Pode falar lá na tribuna, fica à vontade. Alô? Opa. Bom dia a todos. Também quero agradecer a honra de poder participar desse simpósio. É bastante importante para todos nós, não é? Além de ser uma honra para mim e para todos os nossos colegas. Quero agradecer muito o convite, presidente. E aos nossos convidados também, não é? Porque hoje aqui ouvimos coisas bastante interessantes, opiniões diversas, e a gente vê de vários pontos do Brasil, não é? E nós ouvimos aqui hoje, a princípio, do Barcelos, né, que os corretores de imóveis têm a função, né, adquirido pela lei 6.530, o direito de opinar a respeito do valor de mercado, que isso é uma atribuição dada a nós, corretores de imóveis, né? E que, por sinal, até de uma forma exclusiva, não é? E que a ABNT, por uma forma, classificou a engenharia de avaliações, que é, por sua vez, uma exclusividade dos engenheiros para fazer avaliação. Muito bem. Os engenheiros vão dizer, claro, sobre patologias, sobre características estruturais, porque faz parte aí da formação. E os corretores de imóveis vão falar sobre o valor de mercado, por aquilo que vivem, que participam, que intermediam. Muito bem. Também ouvimos do professor Nilson aqui, que disse que muitos corretores de imóveis, de forma equivocada, e quando da elaboração da avaliação, nomeia o seu trabalho como laudo, quando deveria ser, a sua opinião, tratada de outra forma.
Então, eu faço uma pergunta, talvez aí para ser partilhada pelos dois colegas, ok? Fica prejudicada ou invalidada a avaliação quando o corretor nomeia o trabalho como laudo, quando deveria ser parecer? E aí, dizendo aí de uma forma, com uma parceria, que foi também colocada pelos colegas, quando da parceria entre o corretor e o engenheiro, qual é a nomenclatura que devemos usar no trabalho, quando existe uma parceria? Então, aí, deixo a critério dos senhores a resposta. Bem, a nossa exposição se deu de maneira eminentemente técnica. E seguindo a orientação do meu mestre Barcelos, né, eu sempre tenho cuidado. E, do ponto de vista formal, o corretor de imóveis que não tenha uma outra qualificação, digo isso porque é comum hoje no Brasil, corretores de imóveis médicos, corretores de imóveis advogados, administradores, né? Então, do ponto de vista legal, laudo, como bem lecionou aqui o Barcelos, é uma característica atribuída ao profissional com formação em engenharia ou vinculado ao CREA do seu estado respectivo. Existe uma exceção, pois, que é o corretor de imóveis que não tem outra qualificação vinculada ao CREA ou CONFEA, né, que, na condição de perito do juízo, o seu trabalho de avaliação, indiscutivelmente, tem o título de laudo de avaliação. Quando eu disse aos senhores que falei em tese, falei do mercado comum, o corretor no dia a dia contratado por um cliente. Foi aí que eu coloquei o equívoco por desconhecimento dos nossos colegas. Elaboram o seu trabalho de avaliação, muitas vezes por desconhecimento, repito, sem um critério. Hoje nós temos a resolução 1066, são 13 itens e subitens. Então, na elaboração deste trabalho, o título desta avaliação ou é um PETAM, parecer técnico de avaliação de mercado, esse é adestrito aos profissionais da corretagem inscritos no CNAI, o Cadastro Nacional de Avaliadores de Imóveis, e eu normalmente não posso omitir isso aqui. É uma questão de decisão do profissional. Quem tem conhecimento tem poder. Eu muitas vezes elaboro, Viana, POAM. Vocês já ouviram falar em POAM? Parecer opinativo de avaliação de mercado. Em que pecado eu poderia estar enquadrado em ter elaborado um parecer opinativo à luz do artigo 3º da Lei 6.530? Isto fica aqui como dica, como jogo aberto para aqueles colegas que ainda não tiveram a oportunidade de fazerem um curso de avaliação e, por conseguinte, serem inscritos no CNAI. Porque PETAM, parecer técnico de avaliação de mercado, um dos 13 itens que eu mencionei aqui, um deles é a posição do selo holográfico, que é fornecido àqueles profissionais inscritos no CNAI. Mas não invalida que um corretor de imóveis, jogo aberto, que não seja inscrito no CNAI, elabore uma avaliação de imóveis nos padrões em que ele tenha acesso ou alcance, ou se dedique, como bem preconizou aqui o Frederico Mendonça, né? Então, esta é a nossa posição falando em tese. Wagner, só uma pequena intervenção, inclusive preocupado com os demais que nos ouvem. Avaliação de imóveis é coisa para profissional, como você já se dedica. Amador, vemos as mazelas que geram de suas atividades irresponsáveis. Existe um sociólogo que, em sua tese de doutorado, deixou inequívoco que mais de 70% das propriedades no Brasil são irregulares. Quem tiver dúvida disso, paizinho Google, Alberto Jones, tese de doutorado, vocês vão ver. Eles tratam da questão imobiliária
das capitanias hereditárias aos dias atuais. Gente, quando um corretor de imóveis é contratado para proceder a uma avaliação, Wagner, é obrigação deste profissional o exame preliminar. Até porque a Resolução 1066 regra qual o objetivo da avaliação. Então, tem uma série de procedimentos que são de responsabilidade exclusiva do executante, do executor daquela avaliação. Portanto, partindo desta premissa, desse número significativo de propriedades irregulares no Brasil, é de extrema importância que o corretor avaliador se detenha à análise. E, identificando algo, Wagner, ele circunstanciará no seu parecer que é muito comum, ao fazer uma avaliação, solicitarmos do contratante uma cópia da escritura, uma certidão de inteiro teor. Chega o dia de apresentação ou da entrega do documento, ou da avaliação, e o documento não nos foi apresentado. O corretor avaliador há de ressalvar: solicitado tais documentos até o encerramento deste parecer não me foi apresentado, porque, jogo aberto, corretor de imóveis avaliador não é despachante. Pode ser-lo, é uma questão de ajuste. Fica esta intervenção. Obrigado. O nosso amigo lá da Bahia falou a respeito da permuta, né, que a gente fala muito, e que é um ponto importante nessa captação. Receber antes para depois a gente conversa. Está perfeito, foi muito boa, aprendi mais uma hoje. Muito bem. Imobiliária lá da Granja Viana diz: a granja não é minha, hein? A Granja Viana que a parceria ainda é uma coisa que os corretores brasileiros não aceitam. E o Paulo de São Bernardo do Campo diz: senhor Nilson, não acredito que dê resultado, pelo menos aqui em São Paulo, visto que nenhum proprietário que queira vender seu imóvel irá pagar adiantado por uma avaliação, visto que o corretor de imóveis poderá realizar bem ou mal esta avaliação e trabalhar a sua venda. Então, aí para seus comentários, Nilson. Bem, amplas as abordagens. Com relação à postura, o colega Frederico sempre tem o cuidado de alertar-nos acerca da postura do profissional. Quando, na minha exposição, eu coloquei ali 1962, 2006 e 2016, eu tenho um sentimento muito forte que nós estamos vivendo um período revolucionário. Por quê? Até pouco tempo atrás, não existia um curso de formação superior específico para o corretor de imóveis. E nós, fomos responsáveis por estes resultados. Então, este colega que contribui com a sua questão, eu quero alertar-lhe para o seguinte: é uma questão postural. E o Frederico nos chamou a atenção. Não se preocupe em perder aquele negócio. Hoje nós estamos vivendo um momento de quebra de paradigmas. Ou o cidadão é profissional, ou ele não é. Amador está fora. Então, eu não tenho preocupação quando sou quesitado ou procurado para proceder a uma avaliação. E mais, o Código Civil brasileiro, com o advento da Lei 10.406, nos trouxe conquistas significativas. E uma delas é a seguinte: contratar por escrito a prestação dos seus serviços profissionais. Então, quando eu sou contratado para fazer uma avaliação, colegas, previamente eu já mandei uma minuta do meu contrato de prestação de serviços, onde está previsto que do valor que eu sugiro a título de honorários, 50% ele tem que me mandar o comprovante do depósito. E 50% restante, quando eu entrego o parecer ou a avaliação. Então, é uma questão postural. Miguel, ou Aníbal Prado, o dia em que não se aprende nada é um dia perdido. Ganhei meu dia neste simpósio aqui, Viana. Aprendi muito com cada pronunciamento dos senhores. E fica aqui mais essa
contribuição, é uma questão postural. Temos que quebrar os paradigmas. Aí vem, mas aqui em São Paulo isso não funciona. Faça a sua parte. Você é profissional. Você não deve estar preocupado porque você vai apresentar e alguém vai apresentar por menos. Agora, para tanto é necessário sensibilidade. Não adianta você propor honorário de R$5.000 numa situação que vem o outro e apresenta menos. Você vai perder. Você tem que ter sensibilidade. Eu sempre me pauto na tabela de honorários. Lá no nosso regional, era até 1%. E houve uma questão de mudança que as pessoas não têm acuidade. Porque a nova tabela prevê tabela mínima de honorários. Avaliação em imóveis urbanos. Um salário mínimo. Gente, é o mínimo que se pode cobrar. E, seguindo a orientação do professor Frederico, eu não trabalho, eu estabeleci como padrão, o meu mínimo são 2 salários. Mas eu não digo 2 salários, eu faço a mentalização. Salário, 800, 2 salários, 1.600, pronto. Então, eu normalmente me pauto 2, não abro mão, 1.500. Mas tem quem faça por menos. Fique à vontade. Quem sabe, em outra oportunidade, eu lhe prestarei esse serviço. Gente, não abram nem para um trem. É uma questão de postura. Vocês são profissionais. Nilson, complementando aqui, o colega Carlos de Oliveira Júnior, ele fala o mesmo tema, lá de Itanhaém. Hipoteticamente, sou procurado por um cliente para avaliação e menciona o parecer técnico e ressalta a importância de tal documento. Converso sobre honorários e, após isso, o cliente fica de consultar seu cônjuge. No decorrer desse tempo, o cliente procura outro corretor que não está cadastrado no KINDAI. E de bate pronto, comunica verbalmente ao cliente o valor de mercado de seu imóvel, embasado em seus conhecimentos de mercado. Com isso, não vou mais ser procurado pelo cliente, que já obteve a informação de forma verbal. Qual a postura devo tomar diante dessa situação? Eu já tinha falado, é uma questão de postura. Eu, basicamente, me posiciono assim. E, pasmem, já fui procurado por clientes que se depararam com essa situação. Eu sugeri os honorários, ele achou por bem fazer no baratinho. Este colega não teve acesso à gama de informações que nós temos e ele voltou para que eu corrigisse a falha no trabalho mal elaborado. Aí nós nos deparamos com aquela máxima: quem paga mal, paga 2 vezes. Então, eu estou falando aqui para vencedores. Então, gente, é uma questão de postura. Não abram, mantenham, vocês vencerão as resistências, porque é uma questão de cultura. 1962, 2006, 2016. O mercado vem melhorando muito. Eu sou otimista, não, eu sou perseverante, então eu não abro, Viana. Meu nome é Edson Félix, sou corretor autônomo. Boa tarde, todos, boa tarde já, né? Boa tarde a todos vocês que estão aqui, que nos assistem. O assunto que eu gostaria de perguntar é algo que, na verdade, a gente tratou aqui, eu só queria colocar de um outro ponto de vista para que vocês me respondam. Com relação à avaliação, a gente sabe, os colegas sabem, que no dia a dia tem gente habilitada, né? Nós temos colegas habilitados que cobram lá um salário mínimo para fazer uma folha de sulfite, como a gente comentou aqui. Do ponto de vista individual, é até um ganho, porque muitas vezes eu ganho o serviço pelo serviço mal feito de outro profissional. Então, do ponto de vista individual, eu até acho bom. Mas, do ponto de vista da classe, a gente acaba perdendo em credibilidade. Aí a minha pergunta é, em questão de credibilidade, não de valores, existe alguma coisa que a gente pode fazer ou que está sendo feito para inibir os profissionais habilitados que agem dessa forma? Colega, o seu questionamento gera uma amplitude muito grande. Aqueles profissionais que não têm a preocupação na elaboração desta peça, o Código Civil brasileiro prevê que ele responde pelos danos que causar.
Por sua vez, a Lei 6.530, que é a nossa, também consolida este apenamento ou este possível apenamento. Então, é uma questão de tempo. Disse-lhes que nós vivemos hoje um momento revolucionário. Comentei aqui da precipitação de alguns colegas em fazerem um trabalho sem critérios. E eu já presenciei um colega que foi apenado por displicência. Ele cobrou a documentação de um determinado imóvel. Imagino que seu grau de confiança foi tamanho, eu imagino que ele deva ter terceirizado, pediu alguém para ir e elaborou a avaliação. No descritivo, ele colocou o imóvel como contendo 3 dormitórios ou 3 quartos. E na conclusão do valor, se equivocara e gerara uma opinião díspare, muito distante do que se... A pessoa estranhou porque pagou um preço significativo, estranhou porque, na realidade, o imóvel continha, ao invés de 3, conforme a cópia da escritura, no momento tinha 2 quartos, porque ele foi objeto de uma transformação, de uma reforma. E, como bem colocou aqui o professor Frederico, não houve o cuidado de averbação desta mudança. E ele, num grau de confiança, fez todo o trabalho como se o imóvel contivessem 3 quartos ou 3 dormitórios, quando na realidade tinha 2. E, por infelicidade, o valor sugerido discrepava. Ele foi, inclusive, apenado num processo disciplinar em determinado regional e respondeu pelos danos, porque o objetivo daquela avaliação tinha um fim precípuo, que aquele trabalho gerou nisso. Então, é uma questão, imagino que, de tempo. Eu, com pouco conhecimento que tenho, está lá, a Lei 6.530, que gera a possibilidade de qualquer profissional. Porque é muito fácil, é a definição de corretor. Corretor é qualquer pessoa física ou jurídica legalmente inscrita no conselho. Então, se ele está inscrito no conselho e elabora um trabalho, ele responde pelos danos, pela negligência, pela imperícia e tal. Então, é aquilo que eu disse, eu tenho visto muito colegas realizarem sem o cuidado necessário, a pessoa que remunerou se sentir prejudicado, ter que recontratar. Aí é que entra a sua linha, né? Você aí se vale exatamente desta falha dos colegas. Estas são as nossas considerações. Aí, só para estender, mas para ficar claro, então, assim, é através da reclamação de quem contrata o profissional, mas não tem nada pensado em algum tipo de ação para ajudar a inibir que ele faça esse trabalho, ou seja, que antecipe, não que ele faça o trabalho errado e depois seja reclamado, mas que antecipe para que ele passe a sentir a obrigação de fazer certo. Dura lex, sed lex. A lei é dura, mas é lei. A ninguém é dado o direito de alegar o desconhecimento. Então, está lá, repetindo, a nossa legislação, a resolução tão bem discutida aqui dentro do que foi possível, né? Eu imagino que não se possa fazer nada além disso, porque conflitaria com uma norma maior. Perfeito, agradeço a resposta, agradeço a vocês a oportunidade. Gostaria de conceder 1 minuto, para não ser miserável, né, falar alguns segundos, eu vou dar logo 1 minuto inteiro, para cada um dos expositores poder fazer suas considerações finais. E informando a todos que eu já convidei cada um dos expositores para que venham aqui, cada um sobre um tema dentro da área da avaliação, que possam fazer uma palestra aí de pelo menos 2 horas de palestra e debate com os colegas que possam se interessar. Então, eu quero passar a palavra para cada um dos expositores, aí por 1 minuto aproximadamente, para que possam fazer suas considerações finais. Por favor, Nilson. Bem, as nossas considerações. Primeira, agradecer ao presidente Viana e à sua diretoria a oportunidade.
agradecer aqui ao beneplácito dos componentes da mesa, todos eles. Eu sou suspeito, o Barcelos, que é sempre minha fonte de consulta, o Yogi, que sempre interagimos, o Frederico, os colegas que nos aguardam até este momento e aqueles outros que, em rincões, nos ouvem até este momento. E me colocar à disposição, sempre que possível, para estar somando com a categoria, porque eu acho fantástico algo estabelecido no nosso Código de Ética. Eleger a profissão como o mais alto título de honra. E assim o fiz. Eu tenho outras qualificações, mas a minha qualificação de eleição foi ser corretor de imóveis. Então, agradecer a todos vocês e me dar por satisfeito, repetindo, Aníbal Prado, o dia em que não se aprende nada é um dia perdido. Ganhei meu dia, presidente e colegas. Obrigado. Barcelos. Agradeço também o convite do CRESP São Paulo, a iniciativa brilhante de proporcionar aos corretores de imóveis esse momento, esse simpósio, que é realmente o primeiro simpósio de avaliação desse nível realizado no Brasil. Acho que nós devemos realizar outros simpósios no futuro, porque é um assunto que tem sempre novidades e atualizações para serem discutidas, perguntas a serem respondidas. Então, acho isso muito importante, a participação, como se percebe, dos presentes e de todos via internet. O interesse realmente na avaliação é muito grande. Uma honra estar aqui com vocês. Vir a São Paulo é um prazer, estou sempre à disposição. E cumprimento também os demais integrantes aqui, colegas a quem muito aprecio, que moram no meu coração realmente. Muito obrigado a todos. Gilberto. Eu somente queria deixar um lembrete aqui que o simpósio não está acabando. O simpósio vai começar a partir de amanhã para cada um que ouviram essas mensagens, e essas mensagens têm que ser praticadas. E eu posso, no chutômetro aqui, dizer que toda a informação que vocês receberam hoje, para quem que quiser seguir nesse nicho de avaliação de imóveis, ele levou aí uns 30%, tem que melhorar mais de uns 70%. Ok, pessoal? Frederico. Presidente Viana, é louvável a iniciativa pioneira do nosso Conselho aqui de São Paulo, promovendo esse primeiro evento, esse primeiro simpósio de avaliação imobiliária, que eu acho que vai ser, ou já é, vamos dizer assim, um marco, porque não houve nenhum outro que o tivesse antecedido. Então, acredito que, a partir de agora, esse evento ele vai entrar no calendário. Não sei, assim, qual a periodicidade dele, mas acho que esse evento ele deve fazer parte agora do calendário do Conselho de São Paulo. E acho também que deva servir como inspiração para as demais regiões, para os demais conselhos que nós temos pelo país afora, né? Então, para mim, eu me sinto muito feliz, muito agradecido pelo convite e muito honrado com essa oportunidade de poder estar aqui participando, talvez aprendendo mais até do que contribuindo com o compartilhamento de meus conhecimentos. Mas, enfim, acho que o objetivo ele foi alcançado, não que com isso eu esteja querendo dizer que os assuntos foram esgotados, não. Eu acho que os assuntos pertinentes à avaliação, eu acredito que não tem um fim. Porém, acho que eles foram aqui amplamente abordados, muitas dúvidas assim suscitadas, elas foram, digamos assim, esclarecidas, e acho que muita coisa que foi debatida aqui serviu para esclarecer aí dúvidas, questões de milhares e milhares de colegas pelo Brasil afora. Portanto,
acho que, na minha visão, acho que o resultado, presidente, foi alcançado com os melhores êxitos. E, portanto, receba meus parabéns, a minha homenagem e a minha admiração. Muito obrigado. Bem, colegas, dia 15 nós vamos ter a reunião lá na Câmara Municipal, que é a última das reuniões para partirmos para a formação dos grupos de trabalho. Todos aqueles que tiverem interesse em participar, por favor, envie o e-mail para o Cresce, que nós estamos juntando tudo numa só pasta, e aí, no momento da formação dos grupos, aqueles que se manifestaram favoravelmente serão chamados à participação em todo o estado de São Paulo. Eu quero agradecer imensamente a presença de todos, do Barcelos, do Nilson, do Gilberto Iog, do Frederico Mendonça. Afinal de contas, são colegas que têm muitas atribuições, mas deixaram o que tem para fazer e vieram aqui conosco. Agradecer especialmente o Aurélio, nosso colega presidente lá do Espírito Santo, que esteve aqui ontem e ficou hoje para participar, especificamente para participar desse evento, e a todos vocês. E eu quero entregar aqui para cada um dos expositores um certificado do primeiro simpósio de avaliação imobiliária e que registra a sua participação. E para fazer a entrega desse certificado, eu vou pedir que os debatedores o façam. Então, eu quero chamar aqui, em primeiro lugar, o Wagner Aturzo, para que ele possa entregar o certificado do Barcelos. E se puder ficar lá na frente para ficar uma foto mais adequada, por gentileza. Quero convidar a Regina Busnello para fazer a entrega do certificado do Frederico Mendonça. Por favor, Regina. Porque foto só basta aparecer bonito. Convidar o Souza para fazer a entrega do certificado do Gilberto Iog. Por favor, Souza. E convidar a Rosângela Martinelli para fazer a entrega do certificado do Nilson, por favor. Bem, colegas, estando esgotados os assuntos, nós damos por encerrada essa reunião. Muito obrigado e bom retorno a seus lares.